Uma mulher de 60 anos que tinha um relacionamento com esse homem de 40 anos por 3 anos. E ela vivia um verdadeiro inferno na casa dela, tá? Só que chegou um ponto que para ela foi a gota d'água. Ele tocou fogo na casa dessa mulher, além de espancá-la, né? E terminou cortando as orelhas de 2 cachorros que essa mulher tinha. Isso foi a gota d'água para ela. Ela correu e pediu ajuda onde essas mulheres vítimas de violência devem encontrar ajuda, na delegacia. Eu vou conversar com a doutora Letícia Moreira, que atendeu essa ocorrência. A senhora conversou com essa vítima, que eu imagino que chegou na delegacia desesperada com essa situação. O que é que essa mulher relatou? Sim, foi no momento de desespero que ela resolveu procurar. Ela e a filha dela chegaram à delegacia relatando que o companheiro que estava só na residência, estaria ateando fogo nos pertences dela, bem como na casa, e teria cortado as orelhas dos animais de estimação dela. Ela, muito nervosa, relatou prontamente. Eu solicitei que minha equipe fosse ao local para verificar o fato, e lá chegando a equipe realmente constatou todo o ocorrido. Esse homem já não estava mais na residência, mas com informação de populares, nós descobrimos que ele estava próximo ao local. E aí, muito transtornada, a polícia, os meus policiais conseguiram localizá-lo, e no ato da abordagem, ele tentou se evadir, mas foi encurralado, e nesse momento, ele sacou uma faca e foi em direção a um dos meus policiais, que conteram ele, e foi o motivo pelo qual foi necessário o uso de algemas. Esse detalhe chama muita atenção. Um homem, então, extremamente violento, que praticava essa violência contra a própria companheira, terminou machucando os animais e, quando a polícia chega, ainda tenta ser violento contra os policiais. É isso mesmo? Exatamente. Ele muito transtornado no ato da abordagem e ainda quando na delegacia. Enquanto se fazia o procedimento, ele ainda sem entender, né, naquele ato do transtorno mesmo, e sem querer ser contido, né? No ímpeto ainda das agressões, mas foi tudo contornado. Me parece que ele tinha certeza da impunidade. 3 anos de relacionamento, 3 anos de muita violência. Ele tinha certeza que ela tinha saído de casa, voltaria, mas de fato ele se deu com a polícia. Exatamente. Eu acho que ele não contava que ela, dessa vez, resolvesse colocar fim a toda aquela agressão, né? O que é que essa mulher relatou para vocês? Ela era espancada, os animais foram torturados, que é uma tortura, e ainda tem uma importunação sexual em relação à filha dela? Sim, essa relação começou, segundo a própria vítima, uma relação tranquila, porém, com o decorrer dos meses, ele começou a se transformar numa pessoa extremamente agressiva, né? Cobrando a ela valores para não importunar a filha, não agredir o filho, e aí ela se sentia acuada, né? E acabava acatando a esses desejos dele. Só que ela é uma senhora de idade, todos temos limites, né? E em relação a ele, foi o limite dela. Infelizmente, ela deixou passar muito tempo, mas ela conseguiu botar fim a isso. Como é que essa mulher está? Psicologicamente abalada, eu acredito, mas como é que essa mulher está? Enquanto nós realizávamos o procedimento, ela muito nervosa, mas também satisfeita por ter tido a coragem de pôr fim aquelas agressões contínuas, né? Ela relatou: eu não queria que ele estivesse lá, mas eu também não conseguia colocá-lo para fora, porque ele ameaçava minha filha, ele ameaçava meu filho. Então era esse contexto, né? Doutora, a gente pode supor aqui que se ela não tivesse tido essa coragem, dado esse passo para procurar a delegacia, muito provavelmente a gente poderia estar falando de um feminicídio, já que esse homem teve a crueldade de atentar também contra a vida dos animais. Ali foi a gota d'água para ela. Sim, certamente. É bem possível que um mal maior acontecesse, né? Ainda mais com o histórico criminal dele, de tentativa de homicídio, em outras ocasiões, roubo, ou seja, é uma pessoa que tem uma periculosidade concreta, certo? Então, ainda bem que ela conseguiu
ir à polícia. É importante frisar que, nesses 3 anos, apesar de todo esse contexto de violência, ela nunca procurou a polícia, seja a delegacia de Pojuca ou qualquer outra. Ela não solicitou medida protetiva, o que foi feito só no ato da lavratura do próprio flagrante. Então ele é preso aí por violência doméstica. Vou até pedir para que a senhora fale quais são os crimes, mas a senhora já traz que esse homem também era perigoso para a sociedade. Ele tem um histórico criminoso. Sim, ele tem um histórico. A vítima, ao ser indagada, desconhecer o histórico dele, né, de crimes. Então, é porque nos estranhou, certo? É porque ele tem um aspecto de, né, ele tem todo um histórico que era impossível que não tivesse conhecimento pela agressividade dele mesmo ali no ato da prisão. Aquilo ali já demonstrava.